Ó Deus querido, nós entramos na Tua presença e pedimos perdão das nossas falhas. Perdoa todos os nossos erros e fraquezas. Perdoa, meu Deus. Passa do Teu sangue sobre nós, mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Passa do Teu sangue sobre cada pessoa. Passa do Teu sangue sobre todo o ministério, sobre líderes, todos os membros e todas as pessoas que nos acompanham. Passa do Teu sangue sobre nós. Oh, meu Deus, que mentes e corações sejam lavados com Teu sangue, protegidos, que nenhum seja roubado com uma mente dispersa, mas que todos permaneçam focados e atentos, e que a Tua palavra entre de forma revelada, que todos recebam com revelação, e então tenham um entendimento profundo dela e possam prosperar no conhecimento da verdade, porque, meu Deus, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho além do Senhor. Então nós temos que aprender do Senhor, e nós precisamos também, meu Deus, a única verdade que liberta é a verdade sobre nós. Eu creio que muitos precisam ainda descobrir a verdade sobre si mesmos. Eu creio que muitos ainda não têm nenhuma pista do quanto o Senhor tem esperado decisões e mudanças. Às vezes, podemos cegamente achar que o problema está do lado, está na vida de alguém, mas muitas vezes o Senhor está deixando bem claro: eu estou esperando algo de você. Eu estou esperando algo, que você me entregue algo, que tome uma decisão. Até porque, meu Deus, a mudança da nossa vida depende de nós mesmos. Então, somente a verdade liberta, e a verdade sobre nós mesmos. Então, eu oro para que cada um possa aceitar e buscar e fazer essa oração com ousadia. Senhor, revela o que quer de mim, o que espera de mim, o que espera que eu dê ao Senhor que eu ainda não dei. O que está esperando de mim, por favor, revele. O que bloqueia suas bênçãos serem derramadas sobre mim e coisas acontecerem na minha vida. Eu quero te agradar e quero progredir, quero que minha caminhada seja progressiva. Eu quero avançar e estar em ascensão no Senhor. Ó Deus, perdoa as nossas falhas e ajuda cada um a progredir, que esta reunião possa causar um impacto positivo na vida de cada um. Não temos mais o ontem já foi, é passado. Também não temos o amanhã, nós temos hoje, o dia que se chama hoje. Então, a oportunidade é hoje, é a única coisa que temos, e o que podemos contar é com hoje. Então, podemos aprender muito e fazer diferente, podemos chegar onde o Senhor espera, podemos evoluir, podemos dar passos de fé importantes, podemos mudar o rumo da nossa vida completamente hoje. E eu oro para que isso aconteça. Assuma o controle dessa reunião e manifesta com poder, unção e transformação. Eu repreendo obras armadas, arquitetadas contra nós, contra a igreja, contra o seu povo. Desfaço toda obra do inferno, tudo que foi armado no mundo espiritual contra nós, seja quebrado agora em nome de Jesus, seja destruído agora, em nome de Jesus Cristo. Inveja, olho gordo, maldade, pragas, caiam por terra em nome de Jesus. Armações diabólicas, eu ordeno maldições, feitiços, seja lá o que for, caiam por terra, em nome de Jesus agora. O Teu sangue tem poder sobre nós, seja lá o que for, que tem sido armado no mundo espiritual, eu desarmo no nome de Jesus, eu quebro no nome de Jesus e ordeno que o espírito de inquietação, de ansiedade, de angústia, peso, cansaço, estresse, opressão, saia, em nome de Jesus, saia agora, todo peso. Se essa pessoa entrou aqui oprimida, perturbada, cansada, angustiada, eu ordeno que essa opressão saia, em nome de Jesus, e que ela seja grandemente abençoada neste trabalho.
manifesta com poder aqui, venha ao nosso encontro, assuma o controle do trabalho e faça a tua obra, porque ela é tua, meu Deus. Obrigada pela vida, pela salvação, por essa oportunidade, pelo privilégio de te servir e te conhecer. Obrigada, Deus. Amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2015, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga, eu sou essa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Vamos relembrar um pouco o que falamos ontem. Então vamos repetir. A semente precisa vir em primeiro lugar. Um pouquinho mais forte, porque você tem que memorizar. A semente precisa vir em primeiro lugar. É preciso colocar a semente no solo. Nas épocas de necessidade, plante uma semente. Diga, serei um doador na vida. Eu não posso roubar a Deus e, ao mesmo tempo, esperar ser abençoado por Ele. Diga, eu devo plantar uma semente extraordinária. E terei uma colheita extraordinária. Não posso ser engolido pelo egoísmo. Não serei egoísta. O egoísmo rouba vitórias de mim. Se eu quiser prosperar, preciso aprender a dar. Eu quero garantir que sempre terei uma grande colheita. Sempre terei algo para colher, porque sempre vou estar plantando. Em nome de Jesus, vamos juntos, faça algo fora do comum. Diga, vou fazer algo fora do comum, como uma expressão da minha fé, em nome de Jesus. Vamos mais aqui. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aqui está em Gênesis 8, 22. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita. Em Lucas 6, 38, deem, e será dada a vocês uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Se eu usar uma colherinha de café, é o que vai ser usado na minha vida. Se eu uso uma colher de chá, essa é a medida que eu estou usando para plantar, para agir na minha vida, para abençoar alguém, para abençoar o reino de Deus. A medida, se eu uso um caminhão como medida, eu vou receber um caminhão. Pois a mesma medida que você usar, que vai ser usada na sua vida. Isso você não pode esquecer. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Essa é a semente mais importante que muda a vida de uma pessoa. Ela botar Deus em primeiro lugar em tudo. Eu creio que Deus deve ser a primeira coisa que eu devo pensar quando eu acordo em Deus e quando eu vou dormir em Deus. Se não é assim que funciona, não está certo. Primeira coisa que você faz quando acorda tem que ser pensar em Deus. E a última coisa que você deve fazer ao encerrar o seu dia é pensar em Deus. Você deve falar com Deus o tempo todo, está plantando essa semente no mundo espiritual,
falando com Deus o tempo todo. Ou seja, você deve orar o tempo todo. Orar sentado, em pé, deitado, tomando banho, cozinhando, dirigindo, indo para o trabalho, cortando a grama, lavando o carro, pegando o ônibus, pegando o metrô. Falar com Deus, com Deus. Você deve estar conversando com Deus. Está apresentando as suas necessidades a Deus, agradecendo a Deus, pedindo a ajuda dEle. Preciso do Senhor, meu Deus. Preciso do Senhor na minha vida, preciso do Senhor na minha vida, tem misericórdia de mim. Eu penso que essas duas frases não podem sair da sua mente, da sua boca. Preciso do Senhor, meu Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida. Tem misericórdia de mim. Me ajuda a te agradar, me ajuda a vencer esse dia, me ajuda a fazer isso, me ajuda a fazer aquilo, me ajuda, me ajuda. Primeiro você busca a Deus e a sua justiça. Você busca a Deus e agradá-lo. Depois, todas as coisas virão até você. Enquanto esse princípio bíblico não fizer parte da sua vida, porque em toda parte, do começo ao fim da Bíblia, esse princípio bíblico está lá. Plantar, você planta, você colhe. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita. O que você semeia, palavras são sementes, atitudes são sementes, uma decisão é uma semente. Quando você diz que não decidiu, você já decidiu. Quando você diz que não escolheu nada, você está escolhendo tudo. Às vezes as pessoas querem se esquivar e dizer, eu não tenho, não é culpa minha isso e aquilo. Eu não escolhi isso. Se você não escolheu outra coisa, foi o que você escolheu. Isso é lógico. Isso é claro. Não há o que discutir. O que sai da tua boca é uma semente. Se você investir tempo em Deus, falar com Deus continuamente, você não terá curiosidade de coisas que você não tem que se envolver, não vai correr, claro, nós erramos, mas vai diminuir bastante os falatórios desnecessários, todos os falatórios desnecessários vão diminuir bastante. Você não vai ter você não vai ter mais aquela vontade ou disposição em ficar falando com um e com o outro sem propósito. Porque você está vivendo agora com propósito. Quando você se torna uma pessoa de visão e de propósito, a sua forma de ver a vida muda completamente. Eu creio que é como aquela mulher que ficou encurvada há 18 anos. Uma pessoa que fica encurvada, anda encurvada 18 anos da vida, ela tem uma visão do mundo de uma forma. Ela vê, se ela anda assim, ela vê o mundo de uma forma. Quando ela se endireitou, quando o Senhor a endireitou, certamente ela passou a ver a vida de uma outra maneira, de um outro ângulo. Então, quando você não está no caminho certo, você certamente está como aquela mulher encurvada na vida, sendo roubado anos da sua vida. Quando você se endireita, você tem um encontro verdadeiro com Jesus, você se endireita e você começa a ver a vida de uma outra maneira. Algumas pessoas estão vivendo uma vida miserável porque estão encurvadas há anos da vida. Estão dentro da igreja, mas encurvadas. Pois que vê tudo de uma forma baixa. Só de uma forma ruim, miserável. Mas quando você se endireita e você vê diferente. Então, esse endireitar espiritualmente vai fazer você ver a vida de uma forma que você nunca tinha visto antes. Tenho certeza que quando aquela mulher se levantou e se endireitou, há 18 anos andando da mesma maneira, quando ela olhou, ela viu o mundo de uma maneira que ela já não sabia mais como é que era.
Eu creio que muita gente passou muitos anos da vida olhando, ou ainda alguns estão, olhando só para baixo, só para coisas insignificantes. Estão encurvadas e vão ficar lá, enquanto não tiverem um encontro real com o Senhor. E quem que manteve aquela mulher encurvada? Foi o diabo. E quando o Senhor a endireitou, imagina a visão dela para a vida, para o mundo, para tudo. Quando você para de andar encurvado, o diabo não tem mais esse poder sobre você, você vê a vida de uma outra maneira. Isso é certo. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é que elas não podem mais continuar buscando as coisas. Isso é perda de vida. Você precisa buscar a Deus e a sua justiça, ou seja, agradá-lo, obedecê-lo. E as coisas virão até você. Bom, eu disse, faça algo fora do comum, como uma expressão da sua fé. Então, vamos lá. Em Tiago 2, 17 a 26, diz assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Esse é o grande erro da maioria dos cristãos. Essa fé do tamanho do mundo, mas que não tem obra nenhuma, que não tem mudança, não é acompanhada de mudanças, de nenhuma atitude que representa bem essa fé. Cadê essa expressão dessa fé? Porque se eu tenho essa fé gigantesca, então eu vou ter capacidade de fazer algo fora do comum, como expressão dessa fé. Que foi o que Abraão fez e tantos outros fizeram. Não ficou só no blá, blá, blá. Eu tenho fé. Tenho fé. Eu tenho fé. Eu faço uma pesquisa aqui na porta. Certamente com 10, 20, 30 pessoas, possivelmente as 30 vão dizer que creem em Deus. Você crê em Deus? Eu creio em Deus. Você tem uma fé? Eu tenho uma fé. Mas o que você está fazendo para agradar a Deus? Para a sua vida ser uma vida diferente? Para o reino de Deus? A maioria não está fazendo nada. Como a maioria dos cristãos estão entediados, ociosos, improdutivos, inoperantes. Por que tem tanto cristão entediado? Porque são egoístas, estão olhando somente para si. Só olham para si mesmos. Até hoje não tiraram o foco de si mesmos e não colocaram na coisa certa. Que é em Deus, agradar a Deus e fazer o que Deus nos mandou fazer aqui nessa terra. Se você não entende isso, você não vai além. A sua vida fica no mesmo lugar e você questionando onde está o Deus de maravilhas, que fez tantas coisas maravilhosas. Ou falando, repetindo versículos bíblicos incríveis e se fazendo de espiritual por onde passa. Cadê resultado? Cadê obras? Alguns dizem que tem uma fé maravilhosa, fora do comum, basta um problema chegar, que ele revela exatamente que fé é a dele. Desanima, desaba, desmorona, lida muito mal com os problemas. Tem uma fé, mas cadê as obras? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, de boas semeaduras, de boas atitudes, fé, acompanhada de obras, em cima dessa fé. Eu digo que tenho fé, então eu tenho atitude em cima dessa fé. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Eu tenho uma fé grande, mas eu não priorizo a Deus. Eu tenho uma fé, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas que o mundo faz e andando no mesmo curso que o mundo anda. Eu estou no meio da multidão. Eu tenho fé, mas eu
odeio pessoas, eu tenho fé, mas eu não dizimo, eu não oferto, eu tenho fé, mas não tenho tempo para Deus. Que fé é essa? Aí eu vou reclamar dos meus resultados, porque eu tenho fé, eu tenho a Bíblia, eu venho à igreja, eu me batizei. Cadê os resultados da minha vida? Cadê suas obras? Cadê suas semeaduras? Seus plantios? As boas obras? As obras que acompanham essa fé tão grande? Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Eu digo que eu tenho uma fé muito grande, mas a medida que eu uso para as coisas de Deus é a colherinha de café. É isso que eu ofereço a Deus. Do meu tempo, do meu talento, do meu dinheiro. Mas eu estou esperando ser grande e forte. Vai olhar lá, o homem que falou sobre ser grande e forte, o que é que ele fazia, o Davi? Ele tinha fé, e as obras dele acompanhavam essa fé, eram obras grandiosas, corajosas, ousadas, sacrificiais. E eu preciso entender isso, para eu não ficar andando em círculos e questionando a minha vida, questionando a Deus, questionando isso, e isso é aquilo. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Grande coisa, até os demônios creem e tremem. Você crê que existe um só Deus? Você crê em Deus? Grande coisa. Os demônios também creem e não obedecem, até tremem. Mas não tem obediência nenhuma. Que é uma grande parcela, um grande número de cristãos vivem assim. Ele diz que ele crê em Deus, mas ele não obedece. Ele diz que ele crê em Deus, mas ele ainda mente. Ele diz que ele crê em Deus, mas ele ainda é capaz de trapacear. Ô, gente, esses dias o meu pessoal estava... Eu não estou falando nada contra, mas é para você analisar e nunca fazer isso na sua vida. Porque você pode fazer isso em alguns outros lugares. Você entrou numa loja e tenta conseguir um carimbo do estacionamento de uma outra. Outro dia, tinha alguém de uma igreja aqui perto, tentando fazer com que nos carimbássemos o papel para ele do estacionamento, como se ele estivesse aqui dentro. E ele tentou enganar o pessoal. Ele saiu da igreja e tentou trapacear para ter um carimbo do estacionamento. Isso é uma pequena coisa? Não! Integridade nas mínimas coisas. Quem é capaz de trapacear para o estacionamento, que eu nem sei quanto custa, se ele tem que pagar, ou se a igreja que paga essa parte, alguém paga a diferença, eu não sei disso, eu não tenho esses detalhes. Eu não posso imaginar que alguém seja capaz de pecar contra Deus, trapaceando para um bilhete do estacionamento, um carimbo. Mas talvez você não fez como alguém fez, tentando pegar o nosso carimbo aqui, mas pode ter feito em algum outro lugar. Que obra? Cadê obras de justiça? Isso é mentira, isso é trapacear. Não, mas vamos deixar as coisas passarem, e isso não é um problema. Como não é? Se você é cristão, você tem que ser íntegro. O que é verdade é verdade. O que é mentira é mentira. E alguns são capazes de trapacear por algumas misérias, uma miséria.
Ele é capaz de sujar a vida dele. Mas acontece que quem é capaz de fazer por uma coisa pequena, é capaz de fazer por uma coisa grande. Então eu digo que eu creio em Deus, mas eu sou capaz de trapacear, até por um carimbo do estacionamento. Eu sou capaz de trapacear, por causa de alguma coisa miserável. Que cristianismo é esse? Que hipocrisia. Aí, por que a minha vida não muda? Eu sou cristão há 50 anos e mentiu 50 anos. Eu menti para fazer um negócio, eu menti para a família, eu menti por covardia, eu menti. Você quer ser grande e forte na sua vida, mas não quer falar a verdade. Não tem fé para falar a verdade, diz que tem fé, mas cadê a obra da fé? Cadê a verdade? Não tem fé para falar a verdade, não tem fé para andar na honestidade. Não tem fé para andar em retidão. Não tem fé para escolher perder, se necessário for, para agradar a Deus. Os demônios creem, mas eles estão aí rondando, lutando para destruir de todas as maneiras. Eles creem, até tremem, mas eles não reverenciam a Deus, eles não temem a Deus, eles não obedecem a Deus, e muitos cristãos são assim, eles têm fé, eles creem que existe Deus, eles creem em Deus, até dizem amar a Deus, mas não obedecem a Deus em nada. Não obedecem. Se Jesus voltar, não pense que o bilhete... Eu estou dando esse exemplo porque eu falei, não é possível que alguém tenta passar por aqui, trapacear no bilhete do estacionamento, pedindo um carimbo. Por que então não seja sincero e diga, olha, eu não tenho dinheiro para pagar, não dá para vocês doarem para mim, eu estou lá na igreja tal, mas eu não tenho. É honesto, seja franco, não tente mentir. Não estou. Eu poderia, o pessoal ter vamos semear, se o irmão precisa, não importa de que fé, que igreja ele vem, vamos semear na vida dele, mas o que eu digo é o mentir. E eu peguei esse exemplo porque eu parei e pensei, como pode alguém acabar de sair de um culto e tentar trapacear? Isso significa que se Jesus voltar, essa pessoa acabou de sair de um culto e ela vai para o inferno. Se ela for atravessar essa rua e for atropelada, não serão os anjos que virão buscá-la. Será que as pessoas não pensam nisso? Que cristianismo é esse? Que as pessoas mentem e trapaceiam por qualquer coisa? Não, ir para o céu é algo muito sério. A Bíblia diz, se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, nós não vamos passar pelas portas do céu. Não. Você deve ter na tua cabeça, eu perco, mas eu vou fazer o que é certo. Se até hoje, tudo bem, todos nós podemos ter errado em várias coisas, fomos omissos, ou deixamos passar, ou não, por vários motivos, não sabíamos, não entendíamos, não tivemos aquela oportunidade naquele momento de mudar, mas agora sabemos, então, nós temos que fazer o que é certo à luz da palavra de Deus. Porque não adianta nada eu tentar, eu querer ir longe, ignorando coisas que podem ser pequenas, mas não insignificantes. Obediência parcial não é obediência, é desobediência. Obediência radical é obediência. Não parcial. Não parcial.
Ser cristão é isso. O resto é se enganar. Ir para a igreja, fazer caras e bocas. E isso e aquilo não te põe no céu. Buscar a Deus com seriedade vai mudar a sua vida e te colocar no céu. Por que a minha vida não mudou? Certamente é a sua conduta. É o tipo de semente que você tem plantado, então você tem tido uma colheita que você não gosta, você vai ter que mudar a semente para mudar a colheita. Você diz que tem fé, mas não tem obras que acompanham essa fé, obras corretas. Até mesmo os demônios creem e tremem, insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Uma fé que não é acompanhada de obras, de perdão, de renúncia, de sacrifício, de obediência, ela é inútil. Aqui está a explicação de muita gente ter nascido num berço evangélico e a vida dele não andar, porque a fé dele é inútil. Ele escolhe a porta larga, ele quer uma palavra que o apoie a ficar onde ele está. E uma palavra como essa é dura demais, eu não estou pronto para ela. Se você não estiver pronto para uma palavra como essa, jamais estará pronto para o sucesso. E jamais conhecerá o sucesso. Vai viver nessa vida de forma miserável, se arrastando, encurvada, dentro de uma igreja, como estava aquela mulher, há 18 anos, encurvada. Ela ia à igreja, ela estava lá, ela tinha uma fé, mas não tinha fé para se endireitar. Tem muita gente que tem uma fé, diz que tem uma fé, mas não tem fé para se endireitar. Está curvado pelas dívidas, pelos problemas, pela vergonha, pelas questões humilhantes várias, mas não vê que é o tipo de semente que tem usado. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque no altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando o que a gente? De novo? Juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu, isso lhe foi creditado. Foi creditado como um dinheiro que é creditado na sua conta. Foi creditado como justiça, como direito a viver a promessa. E ele foi chamado de amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Ela arriscou a vida dela e de toda a família dela, porque ela creu no Deus de Israel que ela tinha ouvido falar, e então ela protegeu, escondendo os espias que foram enviados por Josué. E aquela atitude, ela creu e ela teve uma atitude. Ela plantou uma boa semente na vida dos espias. E a vida dela mudou. Ela, de toda Jericó, ela e a família foram as únicas pessoas que foram poupadas. E Deus a recompensou. Que a mulher que foi prostituta casou-se com um príncipe judeu chamado Salmão e se tornou uma mulher digna. Que veio a ter um filho que foi o Boaz. Que se casou com Ruth. Que teve um filho chamado Obed, que foi o pai de Jessé, avô de Davi. Todas essas mulheres entraram para a genealogia de Jesus,
parentes distantes, mas se tornaram de Jesus, por causa do quê? Passos de fé, porque Ruth também. Ruth, quando creu, ela deu um passo de fé, ela quis ajudar a sogra. Creu no Deus dela e passou a investir na vida dela. Acompanhou, foi para Belém, chegaram lá como indigentes. A Bíblia diz, está escrito lá em Ruth 2, que ela deixou a terra, o pai, a mãe, para acompanhar a sogra, plantando uma boa semente na vida daquela mulher, e creu no Deus dela. Pegava comida do chão, chegou lá e começou a pegar comida do chão. Depois Boaz a favoreceu e mandou que os empregados deixassem cair um pouco mais para ela pegar. E para resumir, toda aquela semeadura, ela creu e as obras acompanharam. Obras corretas, boas sementes na vida da Noemi. Fez com que ela se casasse com esse homem influente e se tornasse uma das mulheres mais influentes daquele lugar. E teve o filho chamado Obed, pai do Jessé, avô de Davi. Você vê que a vida das pessoas não alavanca, não muda assim. São passos que as pessoas dão. Elas creem, elas agem a fé. Vão plantando uma boa semente. E aí vem a colheita. Enquanto eu não entendo sobre isso, eu mantenho a minha vida estagnada ou em retrocessos. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Olha isso aqui em Atos 10, 1 a 4. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Na verdade, eu pedi na Almeida corrigida, porque a outra tradução é a melhor. Ele era um homem temente a Deus. Essa palavra religiosa não está lá. A Deus. Dava muitas esmolas ou ofertas, na outra tradução, ao povo, e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão e viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: quem é, Senhor? O anjo respondeu: olha aqui, ó. Ele cria, né? Mas olha as obras dele. Suas orações e esmolas ou ofertas subiram como oferta memorial diante de Deus. Ele não apenas dizia: eu creio em Deus. Ele era temente e tinha obras corretas. Então veio e disse: as suas orações com as suas ofertas subiram. Quer dizer, as orações com todas as obras que ele vinha tendo subiram ao Senhor, diante do Senhor. Está entendendo isso? Tudo que ele vinha fazendo, as ajudas, as ofertas, o que ele fazia pelas pessoas, tudo o que ele fazia subiu até o Senhor. Aí algumas pessoas perguntam: por que a minha vida não vai? Quais são as suas ofertas ao Senhor? No geral, não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando no geral. O que você oferta ao Senhor? Do seu tempo, do seu talento, da sua vida. O que está subindo diante do Senhor? Suas obras com cheiro suave ou não? Porque aqui não foram só as orações dele que subiram, mas as obras, as ofertas dele também subiram. O que ele vinha fazendo, a prática, as semeaduras dele, as atitudes dele estavam subindo. Então, às vezes a pessoa não pensa o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Deus está vendo o que eu estou fazendo. O que o Cornélio estava fazendo subiu. O anjo falou:
Suas orações e suas atitudes, suas ofertas, suas esmolas subiram. Subiram diante do Senhor. Quer dizer, Deus estava de olho em tudo. Em todas as atitudes. As orações e o que acompanhava essas orações. O que acompanhava. Olha aqui como é que foi a vida do Abraão. Gênesis 12, 8. Eu não vou voltar lá no 1, que quando ele tinha 75 anos, Deus mandou ele romper com a vida dele. Ele creu e imediatamente saiu. Ele creu e saiu. Ele não ficou lá esperando uma confirmação, como alguns esperam 10 confirmações, estão pedindo 10 para fazer o que Deus mandou ele fazer. Deus manda ele fazer uma coisa, planta essa boa semente, dê esse passo de fé. Ele diz que crê, mas está esperando a 20ª confirmação. Deus já falou com ele, não sei nem quantas vezes ele está esperando mais uma confirmação. Para ele dar um passo certo na vida dele, mudar a vida dele. No 8 diz assim, dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e a leste. Diga comigo, construiu. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor, invocou o nome do Senhor. E nenhum altar era construído sem o oferecimento de uma oferta. Então, cada lugar que ele passou, ele tinha um capricho. Ele não tinha só a fé de boca, ele tinha obras que acompanhavam. Deus mandou ele sair, ele saiu. Ele creu e deu o passo, teve atitude, obras. Chegou, construiu um altar, consagrando tudo ao Senhor, ofereceu sua oferta. Gênesis 13, 18. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Foi para outro lugar, fez a mesma coisa. Fé e obras. Gênesis 14, 17 a 20, voltando a Abrão da vitória sobre Quedor, Laomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado. O rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e o abençoou. Abrão dizendo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Ele venceu uma guerra. Primeira coisa que ele fez foi ir ao sacerdote, agradecer ao Senhor, receber a bênção do Senhor e dizimar tudo daquela guerra. Tudo. Ah, mas eu quero tanto. O que Deus fez na vida do Abraão? Porque esse homem não apenas ficou, eu creio em Deus, só uma fé, minha fé é muito grande, nossa, uma fé, muito grande minha fé, sabe? Como um dia uma senhora chegou para mim e disse assim para mim que ela tinha uma fé, muita fé, ela perdia tudo, não perdia a fé, tudo mesmo. Eu falei, a senhora fuma há quanto tempo? Ah, desde menino. Falei, com essa fé toda? Acho que a senhora precisa perder essa fé. Foi logo que eu cheguei aqui em São Paulo. Eu disse, a senhora precisa perder essa fé também, porque essa fé não está ajudando a senhora em nada. Sua fé é tão grande que a senhora não dá conta nem... A senhora está aí, quanto tempo no Evangelho? 17 anos. A senhora não parou de fumar até hoje. Ah, essa parte eu não consegui. Eu falei, mas sua fé é tão grande. Cadê as obras? Blá, blá, blá. Blá, blá, blá.
Eu quero parecer espiritual. E sai por aí. Eu tenho muita fé. Muita fé, muita fé. Perco tudo, mas não perco a fé. Eu perco tudo, mas não perco a fé. Mas eu minto, eu estou fumando, eu sou capaz de trapacear nos negócios, trapacear por coisa boba. Sabe? Dá um jeito nas coisas, mas eu tenho fé. Sou evangélico, não tenho caráter nenhum, eu sou evangélico. Eu não tenho integridade nenhuma, mas eu sou evangélico. Sem integridade, mas eu sou. Sou evangélico. É assim que eu levo a minha vida. Mas o que diz a palavra? E a palavra? Mas que evangelho é esse? Cadê? Cadê as obras? Eu quero ser grande e forte, mas eu não quero mudar o meu caráter. Não quero mudar a minha conduta. Eu não quero me comprometer seriamente com Deus. Eu quero viver as bênçãos de Deus, mas eu não quero ser dizimista nem ofertante. Eu sou contra. Deus não pediu para você votar. Ele não perguntou sua opinião quando Ele estabeleceu essas leis espirituais. A pessoa rouba a Deus, mas quer ser abençoada por Ele. Ela é incapaz de plantar semente de fidelidade. Abraão levantava altares, ofertas ao Senhor, era dizimista. Gênesis 17, 23 a 27. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa, e os que foram comprados, todos do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou como Deus, diga como Deus, lhe ordenara. Abraão tinha quanto? 19 anos, quando ele fez isso. 29. 49. Tinha a minha idade, 36. Vocês viram por quê? Não sei por que ri assim. Não estou com cara de velha. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. E seu filho Ismael tinha 13, Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia, e com Abraão foram circuncidados todos de sua casa, tanto os nascidos em sua casa, como os comprados de estrangeiros. E isso para mim é maravilhoso. Você vê que Deus vai puxando, e Ele não recuou. Cada ponto, cada momento da vida dele, em que ele ia crescendo e aproximando de Deus, Deus ia pedindo algo a mais para ele. Lá aos 75 ele rompeu. E vem nessa caminhada. Agora Deus pediu a circuncisão para um homem de 99 anos. É doloroso para qualquer pessoa, para qualquer idade. Quanto mais algo perto dos 100 anos já, ele poderia ter dito: Senhor, eu já tenho quase 100 anos, isso é doloroso demais, eu já dei passos de fé lá atrás, isso é sacrificial, é doloroso. Deus pediu a ele: faça uma aliança comigo de forma sacrificial, dolorosa. E ele não negou. Circuncidou, ele se circuncidou, e todos da casa dele. Ele fez uma aliança de sangue com o Senhor. Aos 99 anos, passou por uma dor, ficaram dias em recuperação. Por quê? Porque Deus mandou. Deus mandou, não ficou só: Senhor, olha, eu creio, tá? Eu creio. Mas isso dói demais, eu não vou fazer.
Não! Mostre-me a tua fé. Eu vou mostrar a minha fé com as minhas obras. Eu mostro a minha fé com as minhas obras. Ele mostrou a fé dele com as obras. Ele mostrou onde estava o coração dele, onde estava o foco dele, não estava nele. Porque se tivesse nele, ele teria sido egoísta e tinha dito, não, Senhor, agora já é demais. E ele ainda tinha mais para viver, Deus ainda puxaria um pouco mais. Já que Deus ia fazer dele o pai de multidões, ele foi sendo levado para níveis mais exigentes. Deus foi exigindo mais, ele não negou nada, ele não negou nada a Deus, só que Deus também não negou nada a ele. Porque eu vejo gente que quer tanto de Deus, mas tudo é o fim do mundo. Deus já falou para haver mudanças em casa, não tem jeito, tem desculpa para tudo. Mudanças na maneira de conduzir a vida financeira, também não tem. Tem desculpa para tudo, Deus não vai aceitar suas desculpas. Não vai. Porque eu não sou assim, a maioria de nós também não somos assim, temos que mudar. Todo mundo tem que chegar. E não importa quanto tempo demore, ou você chega, ou não chega nunca, se não der o que Deus quer. Como o povo de Israel. A maioria não chegou. E não foi falta de Deus lutar. Para eles que diziam que criam em Deus, mas cadê as obras? Bastava ter um problema, lá vem as lamúrias vinham, as reclamações e sempre uma má atitude. A má atitude mantém as pessoas no mesmo lugar. A quantidade de pessoas que dizem, por que a minha vida não vai? Má atitude. Não, porque eu tenho profecias, revelações, e eu tenho promessas, e eu tenho isso, e eu tenho aquilo, mas não tem mudança. Também não tem resposta. Não tem resposta. Gente, Deus fala com a gente sobre algo, Ele nos unge. Como ungiu Davi, por exemplo. Ele foi ungido a rei aos 17 anos, assumiu aos 30. Porque ele precisava ser lapidado. E ele passou por testes vários. E ele foi mostrando a fé dele sem recuar. Eu acho engraçado que algumas pessoas dizem, Deus me fez essa promessa, Deus diz, beleza, eu acredito nisso, que Ele pode ter te feito promessas grandiosas, mas se você não cooperar com Ele, você não chega a viver como o povo de Israel. Mas Deus não é homem para que minta. Não, Ele não mente, não. Ele cumpre com tudo que Ele promete, só que Ele não vai cumprir na vida de pessoas desobedientes. Esse cristianismo sem compromisso tem perturbado a cabeça de muita gente se perdido. É uma coisa absurda. Tem coisas que parece que nem são verdadeiras. Não, tem coisas que você vê, o que é servir a Deus? O que é servir a Deus? Se não é uma entrega de verdade. É isso que você tem que, mas não me disseram, mas agora então você está ouvindo. Agora você está ouvindo. Tem muita gente perdida, realmente, porque não ouviu sobre isso, mas não há desculpa, porque Deus está dando oportunidade para as pessoas ouvirem. Mas se elas ainda querem continuar acreditando em ilusões, em fantasias, é outra história. É outra história. Você, quando passa a andar com Deus, você tem que ter um compromisso sério com Deus, obras corretas. Você tem que ter um comportamento correto.
Se você diz que tem uma fé no Senhor, tem que ter obras, trabalhando juntas, fé e obras. Obras de obediência, de entrega, de sacrifício. É para circuncidar? É para circuncidar. Deus está te pedindo algo semelhante à circuncisão, que é algo que não é físico, mas é uma dor para você mudar. É perdoar algo, é mudar algo, é abrir mão de algo, porque aquilo está errado. Você tem que crer. É por fé. O mundo vai dizer, isso é loucura. Isso é loucura, Abraão. Você tem 99 anos, não precisa de nada disso para servir a Deus. Precisa sim, precisa de entrega, precisa de sacrifício, precisa de renúncia, precisa tirar o foco de si mesmo, precisa deixar de ser egoísta, precisa agradar a Deus, custe o que custar. Não pode mais andar por sentimentos. Porque os seus sentimentos muitas vezes vêm e dizem assim, eu não acho que é assim, não acho que é assim, eu acho que não precisa disso, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, e você tem que parar e ir lá e saber o que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso, mas eu estou sentindo isso. Fique com o que você sabe, com aquilo que a Bíblia diz. Ignora, porque os nossos sentimentos dizem, Deus não está te ouvindo, Deus não vai fazer, está em cima da hora. Não precisa disso. Deus não está. Você está lutando tanto e nada está acontecendo. E você tem que dizer, espera aí, quem planta em Deus colhe. Esse pensamento não vem de Deus, não é correto. Isso é um pensamento, é um sentimento demoníaco. Eu vou fazer o que é certo mesmo sentindo que está errado. Eu estou sentindo que eu não devo fazer, mas a Bíblia diz que eu devo fazer. Então eu vou fazer. Eu não vou pelo que os meus sentimentos estão mandando, mas pelo que a Bíblia está dizendo. Eu não vou andar por sentimentos, eu vou andar por fé. Quantas vezes os sentimentos da gente vão quase que nos derrubam? Porque isso, porque aquilo outro, mil coisas, pensamentos, sentimentos. E você tem que parar e dizer, não. Eu tenho a palavra do Senhor comigo, Ele tem me falado isso, Ele tem me mandado plantar a boa semente, Ele tem me mandado continuar nessa direção. Eu vou continuar colocando sementes no solo, boas sementes. Eu vou continuar fazendo o que é certo, independente de qualquer coisa, quando todo mundo diz, isso ninguém faz, isso não tem sentido, isso é estúpido. Peraí, a Bíblia diz que eu devo fazer, não vos canseis de fazer o bem, de fazer o que é certo. Ah, mas eu já orei, não vos canseis de orar. Ah, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo, não vos canseis de fazer. Ah, mas eu já perseverei. Aquele que perseverar até o fim. A perseverança tem que ter ação completa. Mas eu não estou vendo nada. Mas vai acontecer. Mas parece que está até piorando. É Deus trabalhando, vai acontecer. Eu não quero esperar. Você não tem opção. Ou melhor, você tem. Você tem. Mas não para a vitória. Você não tem saída se quiser ser abençoado. É em Deus ou em Deus. Ou desiste e fracassa por resto da vida. Você não adianta você achar, eu vou, como alguns, eu vou procurar uma outra religião. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu vou procurar outro Deus. Só existe um Deus. O Deus que fez o céu e a terra e a sua vida. Eu vou procurar outra igreja. Se não ensinar a palavra, você vai jogar mais anos da sua vida fora. Eu não vou fazer mais nada. Vai terminar derrotado e ainda vai para o inferno. Não me manda ter paciência. Não tem outro caminho. Eu não quero ser consolado. Seria melhor que quisesse. Porque assim ficaria bem mais tranquilo para você seguir a sua caminhada. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Senhor vai ser exaltado na sua vida. Aquieta e veja o grande livramento e operação de Deus na sua vida. Eu sei o que eu estou dizendo. Os últimos degraus a gente fica ofegante mesmo. Parece que está passando de hora, não tem mais tempo, não vai acontecer. E isso e aquilo, e o diabo vai, e ele vem com tudo para te jogar contra Deus, contra a fé, contra tudo que você fez, fazer você perder tudo, joga fora, abandona essa lavoura, você plantou. Agora ele vem na sua cabeça e quer fazer você abandonar. Não seja estúpido, não seja guiado por sentimentos, por pensamentos, não seja movido pelas circunstâncias. Continue crendo. Já Abraão tinha 99 anos. Deus ainda estava pedindo algo que doía muito. E ele estava lá fielmente, fazendo como Deus lhe ordenara, obedecendo a Deus. Em Gênesis 21, 33, e plantou um bosque em Beersheba, invocou lá o nome do Senhor, o Deus eterno. Onde ele ia? Ele estava sempre plantando uma boa semente de fé, com obras. Gênesis 22, 9 a 12. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Por quê? Porque Deus tinha pedido. Isso é ridículo. Isso é o fim do mundo. Você vê que para uma pessoa de fé, nada é o fim do mundo quando vem de Deus. É engraçado que o mundo faz um monte de... os mundanos têm atitudes estúpidas, aberrações, bizarrices. E tem gente aplaudindo e acha o máximo. Quando é para o reino de Deus, tudo é demais. Acho que não precisa disso para buscar Deus. Tudo não precisa. Acho que Deus não quer isso das pessoas. Deus não quer. Se for para orar, jejuar, dizimar e ofertar, está continuamente priorizando a Deus, Deus não quer isso. Você vai arrumar um parente dentro da sua casa para dizer assim para você, acho, você não tem certeza, mas ele quer achar. Ok, eu não pedi sua opinião, eu já diria, mas ok, eu acho que Deus não quer essas coisas. Deus é amor. Ele não quer essas coisas da gente. Eu acho. Mas se for para ir num final de semana, em 4 aniversário infantil, e em 4 aniversários, não é demais. Como eu conheço, tem uma não vou falar, porque pode ser que ela está me assistindo, e aí vai falar que eu fofoquei na coisa. Mas outro dia alguém da família contou que alguém da família, agora já sabe, né, filho? Foi em 6 aniversários no final de semana. E se tivesse um 7º, tinha ido. Eu não sei como aguenta 6 aniversários de criança. Imagina. Avisa que você está no culto agora. Em 6, eu acho que no primeiro eu ia sair quebrada já. Gritando, pedindo, chorando. Eu adoro crianças. Mas um seria o bastante. A pessoa em 6 no final de semana. Em 6. Eu não sei como deu. Não entendo. Mas isso não é um problema. Isso é normal no mundo. Você não vê ninguém falando, eu acho. Agora o sujeito veio jejuar, veio buscar a Deus, vem fazer a obra para Deus, semear boa semente no reino. Eu acho. Então, quando vem de Deus, as pessoas simplesmente deveriam parar e dizer, se é de Deus, é bom.
Se vem de Deus é bom, é para o meu crescimento, é para o meu avanço. Então eu vou plantar essa semente, eu vou dar esse passo. Eu vou crer e vou ter essa obra. Mas o anjo do Senhor aqui, ó, então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Por que sacrificar o filho que ele tinha esperado 25 anos, que Deus pediu? Por que matar o filho que ele tinha esperado 25 anos, que Deus pediu? Isso é a fé que Deus espera. Eu faço porque Ele me mandou fazer, eu não questiono. É igual quando alguém, hoje eu ainda falava isso com meu filho. Se alguém vem e diz para mim assim, como você crê em Deus? De onde vem isso? Eu creio. Como você sabe que Ele existe? Porque eu sei. Como você sabe isso e aquilo? Porque eu sei. Mas como você sabe que eu sei? Eu sei. Mas você precisa me dar uma prova. Eu não preciso de prova, eu sei. Bem-aventurados que não viram e creram. Pare de duvidar e creia. Alguns estão igual Tomé. Só creio se eu ver, isso não é fé. Fé, você crê quando você não vê nada. Quando tudo parece parado, nada está avançando e você crê. E você crê. Deus te manda entregar o seu único filho que você esperou 25 anos. Parece que é uma piada, é uma gozação. Não, é coisa de Deus, então eu faço. É obra certa. Eu creio e eu ajo. Se eu quero ir longe, eu preciso crer. Como você crê que teve realmente Adão e Eva? Porque eu creio. Me explica. Não tem explicação, isso é fé. O homem natural não entende as coisas do Espírito. Eu creio e pronto. Eu não tenho que ninguém precisa me dar prova de nada. E eu não vou te dar prova de nada. A prova é a fé. Você crê e pronto. Como você crê que tudo que está escrito vem de Deus? Eu creio. Como você crê? Porque eu creio. Eu creio que creio. E eu creio que creio. E ponto final. Está dentro de mim. Isso é maravilhoso. Porque isso vem de Deus. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro para e diz, tu és o Cristo, Filho de Deus. Isso é incrível para você, Pedro. Porque não foi homem que te revelou. Não foi a minha pessoa. Mas foi o meu Deus, o meu Pai que está no céu. O próprio Espírito que revelou isso a você. Não foi, Jesus disse, não foi homem que te revelou, quer dizer, não é porque você está diante de mim, porque muitos estão diante de mim e não crê. Tu és o Cristo. Não foi homem que te revelou, não é porque eu estou diante de você, porque tem um monte que está aqui e não crê, eu estou diante deles e eles não creem. Que é o que acontece com muita gente. Quando uma pessoa crê, é porque o próprio Deus está revelando isso dentro dela. E quantos que Ele luta para revelar, para se mostrar, mas a pessoa está fechada. Quantos podem crer, mas preferem questionar. E mais questionamentos. Será? Não sei, eu acho, estou pensando. Eu só vou acreditar. Ô Tomé, vem cá, meu filho, vê minhas mãos, vê aqui, ó, a lança que entrou aqui, pode ver tudo aqui, meu filho, só que é o seguinte, Senhor, não, Senhor, coisa nenhuma, você está crendo porque você viu, mas eles creram e não precisaram de ver os cravos nas minhas mãos. A fé que muda a vida da pessoa é quando ela crê cegamente, ela crê, a fé é a essência do que você espera, ela crê, porque eu creio, porque Deus falou, eu creio, então eu vou trabalhar em cima dessa fé,
Eu vou trabalhar, minhas obras vão acompanhar a minha fé. Foi o que ele fez, ele creu. E fez como Deus mandou. Isso aqui é o que eu li lá em Tiago. Obras. Pegou o filho, levantou um altar, pegou o filho, arrumou a lenha, pegou o filho, deitou, levantou o cutelo para matar. Para, Abraão. Mas o anjo do céu chamou, bradou: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Respondeu ele: não toque no rapaz, diz o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Ele já estava num outro nível, Deus foi exigindo dele. Se Deus está exigindo mais de você agora, é porque Ele está te levando para um outro nível. Isso significa outro nível de conquistas também. O que Deus exigiu de mim lá era dentro da minha capacidade de fé que eu tinha. À medida que eu fui exercitando, Ele foi pedindo mais. E quanto mais eu quiser ir, mais Ele vai exigir. E se eu parar, se eu negar a Ele, eu paro de crescer. Abraão podia ter parado, a vida dele ter terminado, ter feito tanto, e agora? Não, isso é demais. Isso é loucura. Isso eu não vou dar. Mas não, ali Deus não queria Isaac, Deus queria saber onde estava o coração dele. Deus não quer a gente sofrendo, Deus não quer nada disso. Ele simplesmente quer saber onde está o seu coração. O seu nível de maturidade se revela através dos testes. E esse foi o teste da vida dele. Talvez você está vivendo o teste da sua vida para te levar para um nível que você nunca nem imaginou. Agora eu sei, depois de tantos passos de fé, agora eu sei que tu me temes. Agora eu sei. Porque agora você mostrou que o foco não está em você. Você deu um passo. Você foi muito mais, você foi além. Você mostrou que realmente crê. Você foi capaz de me obedecer até as últimas consequências. Até a entrega de um filho. E alguns, Deus não está pedindo filho. Está pedindo: para de mentir. Para de ser hipócrita. Perdoa lá. Conserta a tua casa. Seja um dizimista, ofertante fiel. Você quer bênção, mas não quer obras, não quer. Você diz que crê, você quer vitória, mas cadê as obras? Não acompanham. Deus está pedindo: persevera. Espera aí. Aguarda. Seja perseverante. Eu não sei. Muda essa área da sua vida. Eu não sei o que é que Deus está requerendo de você e está o fim do mundo. Não, por isso eu não vou passar. Vai ficar aí. Sua vida vai parar. Porque se o Abraão, com tudo que ele fez aqui, ó, agora eu sei que tu me temes. Com tudo que ele tinha feito. Foram passos importantes. Mas Deus, ele queria muito. Deus tinha muito com ele. Então, naturalmente, vamos ver. Vamos no preparo, vamos preparar para isso. Vamos ver onde é que está o coração desse homem mesmo. Ele lutou tanto por isso. Se está em mim, ou se está no filho, está no sonho. A Bíblia diz que Abraão cria tanto em Deus, tanto, que dentro do seu coração havia uma convicção que ainda que ele matasse o Isaac, Deus o ressuscitaria. Agora, na história do Abraão, não existe nenhum caso que ele tenha visto ressurreição. Então, ele cria até numa coisa que ele nunca tinha visto. Ele nunca tinha visto, mas ele cria. É esse nível de fé. Deus quer que você creia totalmente. Você não está vendo nada e você crê. Deus está exigindo algo de você e você obedece. E vai seguindo sua vida. Minha gente, a única maneira da gente avançar é seguindo. A única forma de você avançar é seguindo. Como é que eu avanço? Segue.
Vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, vai fazendo o que Deus está te mandando fazer. Vai tocando, vai andando a sua vida, vai andando, anda, não pare de andar. Levanta e anda. É a maneira de você avançar e seguir. Eu quero avanços na minha vida, então você tem que seguir. Com aquilo que Deus tem mandado você fazer. Sem questionar. Sem ceder para cá ou para lá, não importa o que o outro acha, não importa se o que Deus está falando com você, está requerendo de você, parece algo absurdo. É para te abençoar. Se Deus está falando com você e colocou dentro de você, é para te abençoar. Vai, segue em frente, avança, segue. Ele ouviu esse primeiro, Deus falou a primeira vez com ele aqui, ó. Nessa situação. Não a primeira vez na vida, a primeira vez aqui nessa situação. O anjo chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Agora aqui, ó, no 15, pela segunda vez, o anjo chamou o Abraão do céu, aqui, ó, pela segunda vez, do 15, 22, 15. O anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, ele não teria ouvido essa segunda vez aqui, ó, para a entrega das vitórias, das promessas, se ele não tivesse ouvido da primeira. Alguns querem ouvir de Deus algo a mais, mas quando Deus falou lá, não sei em que reunião, que dia, obedeça. Você diz que tem fé, agora toma decisões que acompanhem essa fé. Precisa ter obras que acompanhem essa fé. As obras precisam acompanhar a fé. Não, isso é demais. Isso é demais. Mas eu estou esperando que Deus fale comigo sobre vitória. Mas Deus tem falado sobre vitória. Me obedeça. E eu vou fazer. Mas tem que ter obediência. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito, não ficou só, eu criei. Por ter feito, pelo que você fez, então nós precisamos fazer. E muitos não estão fazendo o que Deus tem mandado fazer. E eu te garanto uma coisa. Você dá a Deus o que Ele quer, as coisas começam a caminhar em seu favor de uma forma gloriosa. Eu preciso fazer o que Deus está falando para mim. Ele está falando comigo algo. Então eu preciso fazer. Eu não posso arriscar de forma estúpida. Eu tenho que arriscar na fé, não de forma estúpida. Ah, deixa isso para lá. Acho que foi coisa da minha cabeça. Quantos que já ouviram Deus falar? Porque Ele não quer. Deve ser coisa da minha cabeça. Não é coisa da sua cabeça. Deus falou com você. Entrega logo. E Ele vai entregar o que você quer. Pela segunda vez. Ele ouviu a segunda vez. Porque ele obedeceu da primeira. Agora o anjo vem. Por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único, ele não negou. Ele não negou. E muitos têm negado muita coisa para Deus. Tem negado. É sempre aquela autopiedade. Aquela pena, aquelas sementes de autocomiseração, que você vai colher. A pessoa planta autocomiseração porque ela quer colher pena. Ela quer colher pena, quer que as pessoas tenham pena dela, pena da sua vida. Ela está sempre falando de forma negativa, pesada. Minha vida, o diabo.
Deus está me provando, o diabo me tentando, as pessoas me prejudicam, é muita luta. Tem gente que não sabe falar outra coisa, é luta, é só luta, é muita luta, é muita luta, é luta, é tanta luta. Cada vez que você fala de luta, é uma semente. Entendeu? É semente. Sem parar, cada palavra é uma semente que você está jogando no solo. E aquele falatório, não vira o disco, é sempre o mesmo assunto, o que me fizeram, me traíram, me injustiçaram, me tiraram, me roubaram, me lesaram, e me feriram. E eu fiquei magoado, e fiquei isso, e minha vida não vai. São sementes que você está plantando, jogando no solo. Palavras são sementes. Atitudes são sementes. Tudo que você fala é uma semente. Aí, com o que você fala, você está garantindo uma colheita para o futuro, a mesma de sempre. Eu não gosto da minha vida, mas não para de usar a mesma semente. Você tem que usar outra semente, usar outras expressões, falar com fé, usar palavras de fé, declarações, usar a palavra em seu favor. Alguns se recusam a pensar diferente. É como se ele fosse perder alguma coisa, se ele for outra pessoa. Você não vai perder nada, você só vai ganhar. Porque ninguém pode fazer nada por você, a não ser Deus. Ainda que uma pessoa venha e plante uma boa semente na sua vida, ele vai fazer o que é possível. O impossível é Deus que vai fazer. Quando uma pessoa vive plantando a semente de autopiedade, é porque ela quer colher pena. Então, ela está esperando sempre as vitórias dela vindo de alguém. Ou, quem sabe, Deus vai se comover. Não, as únicas duas coisas que movem a mão de Deus é fé e obediência. Se não for fé e obediência, sua vida não vai mudar. Fé e obediência. Então nós temos que entender o que Deus está requerendo de mim. Se a sua casa vive em pé de guerra, tem que mudar. Ah, eu não vou mudar. Mata esse maldito orgulho. Se a sua maneira de conduzir os negócios é desorganizada, não está dentro da palavra de Deus, muda. Ah, mas se eu fizer isso, você tem que ter fé para obedecer. Porque alguns dizem, se eu fizer assim, então eu não vou conseguir. Você vai conseguir com a bênção de Deus, você precisa confiar, isso é fé. Eu vou andar em retidão e Deus vai me honrar. Foi o que Abraão fez. Eu vou entregar meu filho, ele me pediu, eu vou entregar, e eu não sei o que Deus vai fazer. Se ele vai me impedir, se ele vai pegar, se ele vai ressuscitar, eu sei que ele vai cumprir o que ele prometeu. De um jeito ou de outro. Ele vai cumprir. Então, como é que eu vou viver tudo que Deus tem para mim, se a minha fé não é acompanhada de obras? Eu falei ontem e vou repetir, Deus não quer seu dinheiro, Ele não precisa nem Deus é rico, é o dono do ouro, da prata, é o Todo-Poderoso, Ele manda em tudo, Ele faz e acontece, Ele é o Senhor, operando Ele ninguém pode impedir, Ele é Deus. A palavra final é dEle, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele pode qualquer coisa, Ele é o Deus do impossível. Deus não está nem aí para dinheiro de ninguém. Eu não sei que coisa ridícula, que alguns cristãos ainda carregam essa mentalidade estúpida. Acontece que Deus quer que você tenha algo para colher. Se você não dizimar, não ofertar, não obedecer, em todas as áreas,
Se você não priorizar Deus usando o seu tempo, então Deus não está interessado no seu dinheiro, no seu tempo, no seu talento. Ele não precisa de nada disso. Você que precisa. Eu que preciso. Deus não precisa do meu dinheiro, do meu tempo, do meu talento. Eu é que preciso plantar usando tudo isso para ter o que colher. Deus quer que você plante para você ter uma colheita. Porque se você não plantar, seu talento na obra de Deus, seu tempo priorizando a Deus, seu dinheiro dizimando, ofertando, amando os seus votos e votos sacrificiais, você não vai longe. Se a sua medidinha é um copico desse aqui, é o que você vai receber, é o que muita gente tem recebido. Que a medida dele para as coisas de Deus é a menorzinha, é miserável. Mas ele quer colher uma coisa fora do comum. Quantas pessoas que até hoje, toda vez que elas estão num aperto financeiro, elas não dizimam e não ofertam. Aí anda no deserto mais um ano inteiro e estragam com a vida. Às vezes aquele valor do dízimo, ele é tão tico, ele é tão ainda pela renda dele, mas ele cresce o olho naquele como se aquele valor fosse fazer a diferença na vida dele. Aquele valor vai fazer a diferença se você obedecer, mas se você desobedecer, vai ser o caos. Tem gente que se agarra a coisas como se aquilo fosse o porto seguro dele. Seu porto seguro tem que ser Deus. É uma loucura que muita gente faz com a vida. Deus está falando com ele sobre isso. E Deus vem falando, porque eu vejo gente querendo crescer financeiramente. Eu não sei nada da sua vida, mas Deus deve saber muito bem para estar insistindo tanto com isso. Se você não aprender a ser fiel em dízimos, em ofertas, em votos, agora tem coisa, amar, trazer uma oferta sacrificial com a medida de fé maior do que você tem usado. Você não vai além. Financeiramente, você não vai. Olha para as pessoas que prosperam, se você quer falar de dinheiro, que prosperam financeiramente, pergunta para elas qual o segredo. Obediência radical nas áreas, na parte financeira. Obediência radical. São pessoas que investem corajosamente, com medidas grandiosas, no reino de Deus. Agora a pessoa não dizima, não oferta. Quando faz alguma coisa, faz com o coração apertado, Deus não recebe, porque Ele ama o que dá com alegria. Você tem que dar com prazer, com satisfação. Alguns ficam lá como se Deus tivesse que... Deus tem riqueza e riqueza. Se Ele quiser abençoar. E a obra dEle não para. Cada vez que você tem a oportunidade de dizimar e ofertar, e de participar de votos sacrificiais, é uma oportunidade de vitória para a sua vida, não é para Deus, não. Não é para Deus nem para a igreja. Você pode ter certeza disso, o que eu estou dizendo. Certeza. Porque eu te ensino à luz da palavra de Deus. Não é igual... eu não gosto de falar essas coisas, porque isso envenena. Mas, de verdade, esse é um negócio que me intriga. Isso sim me intriga. Você vê as pessoas que vêm aqui, de igreja daqui de perto, buscar azeite, porque aqui nós não cobramos nada. Tem um pessoal aqui de uma igreja aqui de perto, que está cobrando R$40 esse flaconete, que eu nem tenho, aqui, esse trequinho aqui pequenininho, que a gente consagra e entrega para você gratuitamente. Aí a pessoa entra aqui e vem buscar o azeite aqui, porque aqui é de graça. Mas nós entregamos o azeite para você, sabe por quê? Porque isso é justo. Eu não vou te cobrar R$40 de um negócio desse aqui. Eu não consigo, não concebe minha cabeça, nunca. As pessoas vêm pedir ajuda, só que é a cabeça do ser humano, porque pede uma visita, quantas vezes você pediu uma visita, meu pessoal vai, luta, dá o sangue, nós não temos muita gente, mas cobrando R$70 a visita. Nós nunca te cobramos um tostão.
pessoa vem aqui buscar, pegar aqui na igreja, é da outra igreja, mas vem buscar aqui porque aqui é de graça. Porque se for lá tem que ter 40 reais e a pessoa já está pobre, está numa coisa isso você não aprende aqui, porque eu não te ensino isso aqui, e jamais você vai ver dentro do meu ministério uma coisa dessa. Não comigo como líder, só se eu morrer e alguém assumir estúpido e fizer uma besteira desse tamanho. Não comigo como líder. Eu mandei fazer no site para as pessoas baixarem as mensagens gratuitamente. Gratuitamente. Eu tenho CDs aqui, que eu culto com o seu com a sua apoio para adquirir, o livro que saiu agora, para evangelizar, porque esse dinheiro volta para a igreja. Porque você apoia aqui dentro, para o evangelismo, para levar lá, porque tem gente que não tem como, quem está na prisão, quem está em várias situações que você tem que acudir, a pessoa não tem como. Então, você leva meios para ela. A pessoa, às vezes, leva para um parente, leva para um evangelismo, etc. Mas as minhas mensagens, você pode ir lá baixar gratuitamente. E eu não ofereço comida requentada. Pode ir lá e pegar cada mensagem minha. Eu desafio não mudar a vida das pessoas, porque para vir aqui eu não venho com brincadeira. As minhas mensagens são sérias, instrutivas, não tem conversa fiada. Porque eu me recuso a viver dessa maneira. Eu me recuso. Eu tenho plantado a boa semente porque eu sei onde eu quero ir. E eu sei que se eu não plantar a boa semente, eu não chego lá. Então, você é ensinado aqui à luz da palavra de Deus. Ninguém te ensina baboseira. Você é ensinado à luz da palavra de Deus. Você pode passar ali, pegar o azeite, isso aqui não existe. Quantas vezes as pessoas ligam aqui e falam, eu queria ir, mas é de graça o azeite, quanto custa o azeite? Sem contar outro dia que o pessoal me falou, que ligou aqui, quanto custa a visita, quanto custa o azeite? Não custa nada. Não custa nada, o nosso evangelho é um evangelho sério. Eu não vou passar por esse mundo como um mercador, vendendo algum produto. Eu não vendo produto. Eu te ensino sobre a fé. E o que eu estou lhe ensinando é genuíno, eu desafio uma pessoa a não seguir os ensinamentos que eu tenho dado e a vida dela não mudar. Não mudar. Quando alguém dá um testemunho aqui dentro do Ministério Mudança de Vida, ele dá um testemunho dele, do que está dentro dele e do que está acontecendo na vida dele, ele não dá nada pela fé. Ele dá o testemunho do que ele está vivendo. Porque ele é ensinado a andar em seriedade e integridade. Nós não somos perfeitos, nós temos erros, somos imperfeitos. Agora, a nossa meta, o nosso objetivo é a retidão. É o que nós perseguimos. E é o que eu estou dizendo para você, que é o que funciona. Então, quando eu digo para você que Deus não está interessado em nada disso, Ele quer ver a sua fidelidade. E você está sendo ensinado a manifestar a sua fé de forma correta, à luz da palavra. Porque se você não plantar, você não vai colher. E eu quero que você colha. Eu quero que a sua vida seja gloriosa. Você não viva à margem, menos daquilo que Deus lhe prometeu. Você não tem que ter menos daquilo que Deus lhe prometeu. Você tem que ter tudo. Esteja certo, Abraão, porque você não me negou seu único filho, de que, desculpe, que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados. Por quê, gente? Porque você me... Você não vai viver tudo isso por acaso. Você vai viver porque você me obedeceu. Porque você
deu passos de fé, porque você não ficou só dizendo que tinha fé, teve obras, você me obedeceu, você teve atitude, porque você não me negou o que eu te pedi. Quando eu pedi algo a você, você não negou. Quando eu falei, eu estou requerendo isso de você, você não negou. Quando eu disse, faça isso, você não me negou. Você não negou. Eu poderia dar muitas referências para você, mas o tempo já passou, absurdo. Gênesis 28, 22. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente darei o dízimo. Aí você pergunta, por que Deus honrou tanto a Jacó, mesmo em tantas guerras? Chegou com um cajado e saiu com 2 caravanas, porque foi fiel a Deus, ao que Ele prometeu. Ele teve mais do que palavras, eu tenho fé, ele teve obras. Provérbios 3, 9 a 10, diga comigo, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. No Salmo 126, 5 a 6, diz, aqueles que semeiam com lágrimas, ou semeiam fé, depende da tradução, com cantos de alegria colherão. Você semeia em momentos de muita dor, você vai voltar colhendo com grande alegria você vai colher. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, você está doendo, está te esmagando por dentro, sua alma está em pedaços, mas você não para de plantar, você não para de derramar a boa semente da obediência, da fé, da perseverança, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Em Provérbios 11, 18 diz, vamos juntos, para o que semeia justiça, haverá galardão certo. Em Deuteronômio 18, 4 diz, vocês terão que dar-lhes as primícias. Você vê que a lei das primeiras coisas é no Velho e no Novo Testamento, porque está lá buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Mateus 6, 33. Vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo. Abraão deu o melhor dele sempre a Deus, do vinho, do azeite, e a primeira lã da tosquia das ovelhas. 2 Crônicas 31, 5. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, e de mosto, e de azeite, e de mel, e de toda a novidade do campo, também os dízimos de tudo que trouxeram em abundância. Por que eram abençoados? Por que não havia, Jesus disse, o Deus disse, não haverá doente nem pobre no meio de vocês, mas está aqui, ó. Havia obediência, havia comprometimento. Por que o Davi, tudo que era pedido para o reino, teve um momento que ele teve que pedir para parar. Tem várias situações dentro da palavra de Deus, que o povo, quando estava focado em Deus, chegava a um ponto que era necessário, como Moisés, como tantos, tiveram que pedir, não, para que está bom, não tem mais onde guardar. Porque o povo tinha esse princípio bíblico aqui, ó. Quanto mais eu semear, mais eu terei para colher. Quanto mais eu plantar, mais eu terei para colher. Êxodo 34, 26. Traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Você tem que trazer o melhor para Deus. É preciso, a semente precisa vir em primeiro lugar. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita. E se nós não aprendermos a semear, não teremos coisas boas para colher. Porque todo mundo semeia. O problema é que não aprendeu a semear da maneira correta. Você tem que semear boa semente para ter uma boa colheita. Se você diz que tem fé, você tem que ter obras que te levantam, não que te derrubam. Pegue o seu propósito, coloque-se em pé, por gentileza. Coloque ele no coração, pense comigo um momento. E vou lutar com você nesse mesmo espírito.
Porque eu preciso desse princípio ativo na minha vida com você. A semente precisa vir em primeiro lugar. É isso que você tem que falar no seu coração. A semente precisa vir em primeiro lugar. Eu preciso aprender a colocar a semente no solo, a boa semente no solo. Porque eu não tenho colocado uma boa semente no solo. Eu preciso colocar uma boa semente no solo. Eu preciso, em épocas de dificuldade, aprender a semear mais do que nunca. Eu preciso ser um doador na vida. Eu preciso plantar uma semente extraordinária, porque eu quero colher uma colheita extraordinária. Eu não posso mais continuar roubando a Deus, esperando que Ele me abençoe. Eu não vou ser engolido pelo egoísmo. Eu preciso entender que se eu quiser prosperar, eu preciso aprender a dar. Eu preciso garantir sempre uma boa colheita na minha vida. Eu sempre tenho que ter algo bom para colher. Mas para isso eu tenho que estar plantando. E hoje eu entendo que eu preciso fazer algo fora do comum, como uma expressão da minha fé. Porque não adianta nada eu dizer que tenho fé e não tenho obras. Que é o que muita gente tem feito. Ele diz que tem fé, mas ele não tem obras. Ele diz que tem fé, mas não tem obras. Mas olha aqui, as obras do Abraão, do Jacó e de tantos outros. Eles não apenas disseram eu tenho fé, eles foram lá e deram passos de fé, com obras extraordinárias. Em nome de Jesus. A fé sem obras é morta. Eu preciso estar plantando uma boa semente, continuamente, para que eu tenha coisas grandiosas para colher. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro para que haja uma mudança na mentalidade de cada um. Tem que haver uma mudança na visão, na mentalidade. Cada um tem que ver as coisas, meu Deus, à luz da Tua palavra. Pensar com a sua mente. Alinhar a mente aos seus pensamentos. Que essa mensagem entre e arrebate essa pessoa. Mude a visão dela. Mude o espírito dela, meu Pai. Que ela se converta através dessa mensagem. Que ela não seja a mesma mais. Que ela dê passos extraordinários, meu Pai, de fé. Para que ela tenha colheitas extraordinárias. Restaura a vida de cada um, especialmente a espiritual. A vida interna precisa ser restaurada. Restaura cada um. Eu não sei o que está nesse propósito, mas eu oro por restauração. Eu oro por uma mudança radical na vida do teu povo. Eu oro por mudanças radicais. E eu sei, meu Deus, que se a mente dessa pessoa não mudar, se o interior dela não mudar, o que está aqui fora não vai mudar. Ela precisa, Senhor, definitivamente se render à direção que o Senhor tem dado. Se submeter de forma confiante. Ela precisa crer na Tua palavra, crer na Tua mensagem e dar os passos de fé. Ela precisa mostrar, meu Deus, com obras, que ela tem crido. Ela precisa mostrar com obras. Não basta dizer que tem fé, precisa ter obras. Não basta dizer que tem fé, tem que ter obras. Nós temos que ter obras, Senhor. Eu preciso semear no solo
uma semente no solo das situações em que eu tenho vivido. Eu preciso plantar a boa semente. Oh Deus de Israel, ajuda cada um a entender essa mensagem, para que possam avançar e deslanchar em vitórias. Em nome de Jesus, eu declaro poder sobre a sua vida e uma transformação total na sua vida por intermédio da direção da palavra de Deus. Passa do teu sangue sobre cada um. Oh meu Deus, e que todos sejam abençoados e transformados para a glória do teu nome e a alegria do coração de cada um, meu Deus, porque eu sei que o Senhor vai fazer. Quem planta, colhe. Quando nós plantamos a semente da fé, nós colhemos resultados grandiosos. Em nome de Jesus. Estenda tuas mãos para a direção onde você precisa de transformação. E diga isso a Deus. Deus, visita lá agora, meu Deus. E eu abençoo. Eu abençoo agora, meu Deus. E eu tomo posse de mudanças. Oh, meu Deus. Eu tomo posse, Senhor. Eu creio e eu saio daqui decidido a fazer o que o Senhor espera de mim, meu Senhor amado. Eu saio daqui decidida a mudar e a viver em conformidade com a Tua palavra, meu Senhor amado. Abençoa lá agora, Deus querido. Ó Deus, eu creio no Teu poder, Pai. E eu estou vivendo uma situação difícil em tal área, mas eu entendi que eu preciso plantar boa semente naquela área. Então, meu Senhor, eu já começo a plantar aqui com oração, e eu vou plantar com mais ações de fé, meu Pai. Eu determino mudanças na vida de cada pessoa que está aqui. Eu tomo posse junto com ela de transformação total na vida dela, na casa dela, na família dela. Eu tomo posse, meu Senhor amado, ó Senhor, de transformações radicais na vida de cada pessoa, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus querido, eu oro nesse momento, junto com Teu povo, meu Deus, para que... E concordo com todas as orações, com todas as restaurações, com todas as mudanças. Eu concordo, meu Deus, com os milagres da vida do Teu povo. Eu concordo, meu Senhor amado. Eu concordo, Senhor, que a vida dessa pessoa será completamente modificada, transformada. Eu concordo com a restauração da vida dela. Tudo que foi colocado nos 52 dias, eu concordo com a restauração da vida dela. Eu ligo aqui na terra todas essas restaurações, para que sejam ligadas no céu, e eu desligo aqui na terra todas as situações de afronta, de roubo, de destruição, de perturbação, de miséria, de atrapalho. Eu desligo aqui na terra, para que sejam desligados do céu, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um, em nome de Jesus, amém, amém e amém.